Mato Grosso deve se consolidar como principal responsável pelo crescimento industrial do Centro-Oeste. Sobre isso e também sobre uma exposição importantíssima que vai acontecer na próxima semana, eu falo com o presidente da FIENTE, Silvio Rangel. Seja muito bem-vindo ao Conexão Poder. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da indústria, da nossa feira da indústria, a primeira feira de Mato Grosso industrial. A gente vê muitas feiras do agro, né? E hoje, agora esse ano, que a federação está completando 50 anos, a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco a força dessa indústria que está crescente. Expo Indy 2025 tem como pilares indústria, tecnologia e inovação. Toda a programação ela foi baseada nesses pilares. Nós teremos palestras de convidados também de outros estados. Como que está sendo programado o evento? Então, são mais de 100 expositores. Dentro desses expositores são indústrias, fornecedores das indústrias também estarão lá, e palestras sobre diversos temas atuais, sobre a industrialização, sobre parte tributária, a parte de sucessão também, vamos estar falando também, e diversos outros temas, como rodada de negócios também entre as empresas. É importante mostrar realmente essa força dessa industrialização e que a sociedade conheça cada vez mais que Mato Grosso, esse futuro próximo aqui que nós estamos participando, a industrialização vai ter um papel muito importante na economia do estado de Mato Grosso. Então, no seu desenvolvimento, principalmente quando a gente fala em sustentabilidade, eu acho que a industrialização ela traz realmente um valor agregado aos produtos importante, essa conexão entre o agro e a industrialização e também o comércio, porque faz parte também essa conexão. Mas a feira realmente é para mostrar as indústrias que estão crescendo, se desenvolvendo, diversos setores hoje no estado estão nesse crescimento, como bioeconomia, economia verde, essa parte de sustentabilidade, biocombustíveis, estarão presentes nessa feira. Então, é importante a sociedade poder participar e ver realmente essa importância que nós temos, que é a indústria. A indústria faz um papel fundamental para esse desenvolvimento do Estado. E nós teremos aí mercado internacional participando? Sim, mercados internacionais. Eu acho que é importante a gente olhar Mato Grosso de uma nova ótica, né? Uma ótica de enxergar os nossos países vizinhos e a importância que a gente pode ter de um mercado crescente na região aí da Bolívia, Peru. Nós temos uma saída importante no porto no Peru, e a gente precisa começar a pensar por que a gente não atinge esses mercados ainda e o poder que a gente tem nas mãos aí através desses países, né? Então a gente pode industrializar muito agora com a ZPE, a inauguração da ZPE, passa a ser mais um elo de ligação, de conexão com esses países, porque a ZPE vai ter um papel importante de industrializar, a gente importar produtos, insumos, equipamentos e poder exportar aqui para essa região toda da América do Sul. Foram aí mais de 3 décadas de espera, presidente? É um sonho de 30 anos que agora passa a ser uma realidade, passa a ser realmente, ter uma importância muito grande. O que vai mudar para Cáceres, ali para essa região onde a ZPE está instalada? Eu acho que passa a ser um centro de industrialização e pode conectar diversas indústrias ali, para que a gente possa ter um desenvolvimento de toda a América do Sul aqui. Então, logicamente que ainda temos alguns trabalhos a serem efetuados ali de infraestrutura, como a ligação de uma estrada até o porto, de Santo Antônio das Lendas ali, e ali pode ser um hub realmente importante para a gente atingir Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, entre outros países. Então, acho que é uma porta ali de saída importante que a gente precisa estar com todo o planejamento para poder executar a estrada que ainda precisa
e aqui a gente possa atrair novas indústrias para dentro da ZPE. Silvio, fala-se muito em China e Índia. China e Índia também terão representantes aqui nesse evento? Também vão estar presentes aqui representantes. A gente vai estar indo também, logo na sequência, à China. A gente vai estar inaugurando um escritório do Invest Mato Grosso, que é uma entidade criada entre o governo do estado e as federações das indústrias e mais o Instituto da Carne, que vai realmente ter um papel fundamental de atração de novas empresas. Então a gente vai ter um ponto de apoio na China, em Xangai, com a inauguração de um escritório lá. Para quando? Agora em novembro. Possivelmente dia 9 de novembro a inauguração lá. E a gente vai ter uma pessoa lá, uma diretora de assuntos internacionais da Invest Mato Grosso lá, e realmente vai fazer um papel importante de ligação de indústrias que queiram investir em Mato Grosso. Então, Mato Grosso realmente tem essa oportunidade de desenvolvimento industrial. Eu acho que agora chegou a hora da indústria, da industrialização em si, que a gente possa agregar, verticalizar a nossa produção. E a importância que é de agregar valor à nossa produção, como o que está acontecendo na questão dos biocombustíveis, a questão dos alimentos, que a gente tem crescido bastante, e uma cadeia de industrialização acaba pegando outras cadeias também para desenvolver, né? Então, quando a gente tem um crescimento e desenvolvimento de um setor, acaba atraindo outros setores de complementação a esse desenvolvimento. Faz um mapa para mim do estado em relação à industrialização. Quais são as áreas que estão em franco crescimento? Como que hoje Mato Grosso se insere nesse cenário de industrialização? Bom, dentro dos 142 municípios, hoje a gente tem indústrias em 138 municípios. A gente tem alguns eixos como Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, mas a gente tem a 163 ali, que é um exemplo de industrialização, e eu sempre coloco a cidade de Lucas do Rio Verde. De tudo que ela produz naquela região, na parte agrícola, ela ainda acaba industrializando mais do que ela produz naquela região, na região dela. Tá? Então, realmente é um fator muito importante, porque a indústria tem esse poder, né? Então, ela traz, além do que ela produz de grãos ali, ela ainda traz grãos de outras cidades para industrializar em Lucas. Então a gente tem Sorriso também, e agora essa oportunidade que a gente tem de aumento de estradas com essa infraestrutura, esse investimento em infraestrutura, vai propiciar que outras regiões se desenvolvam da mesma forma. Então a gente vai ter novas 163 aí, nesses eixos paralelos que vão se desenvolver muito também nessa questão da industrialização. Porque a logística era uma dificuldade. Era uma dificuldade em diversas regiões, e agora acaba realmente diminuindo distâncias aí e propiciando que novos investimentos aconteçam em outras regiões. Logicamente que a gente tem alguns gargalos, e eu vou falar de 3 aqui. A reforma tributária é uma preocupação, a questão da energia elétrica é uma preocupação muito grande. Hoje nós temos diversas regiões que poderão não receber investimentos por falta de linhas de transmissão que atendam uma demanda de energia, como, por exemplo, em diversas regiões a gente tem linhas monofásicas, que precisa de investimento para ela virar trifásica e aí ter uma industrialização. E como que a gente resolve esse problema da energia nesses locais? Vai ser necessário investimento do governo do estado. O governo está fazendo um planejamento em relação a isso. Então a gente deve ter investimento do estado, deve ter investimento da companhia de energia, mas também nós vamos ter que ter investimento também privado, porque às vezes as linhas não vão chegar até as pontas que são necessárias, e a gente vai precisar de investimentos privados para que cheguem a essas linhas até onde a gente necessita para essa industrialização. Então acho que esse também é um gargalo importante, e a gente fala de uma outra problema, vamos dizer assim, que tem hoje, que é a falta
de pessoas para o trabalho, falta de pessoas qualificadas, essa qualificação... Falta de pessoa ou de mão de obra qualificada, Silvio? São as duas coisas juntas. As duas coisas, dependendo da região também. Porque hoje nós temos o terceiro menor índice de desemprego do país, com 2,8. Então a gente realmente falta pessoas, mas também a gente tem feito um trabalho de qualificação de pessoas que estão fora do mercado de trabalho para dentro do mercado de trabalho. Então a gente vê que tem muitas oportunidades e que as pessoas precisam estar qualificadas para esse desenvolvimento. Então nós temos, através do Senai, feito um trabalho nesse sentido, seja com o governo do estado, que a gente tem uma cooperação muito grande. A gente tem um projeto junto com o governo do estado de capacitar 50 mil pessoas em todos os 142 municípios. O Ser Família Capacita? Isso, também. Exatamente. É uma parceria com o Senai, governo do estado. A gente já capacitou 32 mil pessoas. A gente também tem um programa na parte educacional. Hoje, jovens que estão fazendo o ensino médio têm a possibilidade de fazer um curso técnico. Hoje nós temos mais de 9 mil alunos fazendo um curso técnico junto com o ensino médio. Então ele vai acabar o ensino médio com um curso técnico pronto para o mercado de trabalho. Nós temos também parcerias com mais de 25 prefeituras que diz respeito à questão da qualificação de pessoas que não tiveram oportunidade, e a gente tem também o SESI trabalhando a questão da educação para pessoas que não tiveram oportunidade e aí complementar o seu estudo, porque muitas vezes a gente se depara com... a gente vai buscar pessoas para fazer a qualificação e as pessoas não têm condições de fazer a qualificação pela falta de estudo. Sim. Então a gente entra também com o SESI fazendo esse trabalho para que as pessoas possam ter oportunidade. Então, na verdade, a gente acaba transformando a vida dessas pessoas, criando ferramentas para resolver o problema. Melhorando a qualificação dela para ela ter novas ocupações, ou seja, para que as pessoas que não tiveram oportunidade tenham também a oportunidade de ter um emprego digno e fazer com que a sua família possa estar em condições melhores. Então, realmente esse é um trabalho árduo que a gente tem feito, mas vale muito a pena a gente estar pensando nas pessoas. As pessoas acho que tem que ser a primeira visão que a gente tem que ter dentro do estado, né? Silvio, nós tivemos, no estado de Mato Grosso vários fluxos migratórios, né? O final da década de 70 é um importante que se estuda muito. Nós, na sua visão, Mato Grosso continua sendo esse espaço que atrai pessoas de todos os lugares do país. Nós somos realmente um estado que acolhe e as pessoas estão vindo para Mato Grosso para começar ou recomeçar a vida? Eu acho que sim, pelo seguinte ponto. É um dos estados que mais cresce dentro do país, é um estado que tem N possibilidades, oportunidades de trabalho. Então, se a pessoa realmente está querendo desenvolver um trabalho, desenvolver uma carreira, Mato Grosso seria um lugar realmente apto para que a pessoa comece, como a gente viu bastante na década de 80, 90, aí, que vieram famílias para todas as regiões de Mato Grosso, né? E essas famílias se colocaram e cresceram bastante, se desenvolveram. Sim. E este Mato Grosso continua nessa mesma fase de desenvolvimento e crescimento. Você citou incentivos fiscais. O nosso estado ele é também atrativo nesse aspecto? Nosso estado hoje tem um programa muito importante de incentivo fiscal, um programa muito sério, é um programa que tem uma segurança jurídica muito importante, de fácil acesso, ele é descomplicado e, ao mesmo tempo, ele é para todos tipos de indústria, enfim, é um programa muito importante, mas corre um risco da gente não ter esse incentivo após a reforma tributária pós 2032. Isso é uma preocupação que a gente tem, porque a gente ainda tem alguns aspectos em relação a outros estados mais desenvolvidos, como a questão da logística. Nós estamos longe dos grandes centros, nós temos uma população que não é tão grande, não tem um consumo tão grande,
e a gente precisa produzir muito aqui e levar esses produtos para fora. Então, apesar da gente já ter, a ferrovia está chegando, apesar da gente ter uma melhora das rodovias, ainda é necessário a gente ter esse frete, esse custo, né, de frete, para a gente levar para outros lugares. Então, com a reforma tributária, a gente precisa realmente ainda ter uma possibilidade de termos incentivos aqui, justamente para equilibrar essa questão de distância, enfim, dos grandes centros, que a gente precisa estar colocando nossos produtos lá. Falando em reforma tributária, vários entrevistados estiveram aqui nesta bancada dizendo que a industrialização seria a solução. Então nós teríamos que agora correr contra o tempo, Silvio? Eu acho que Mato Grosso já corre bastante contra o tempo. A gente pega um estado aí que tem cidades que crescem de 10% a 15%, e eu falo assim pelo sistema federação, SESI, SENAI, o que a gente tem que correr bastante para poder acompanhar esse crescimento do estado, né? Então a gente, nos últimos 3 anos aí, inauguramos novas unidades, crescemos em número de pessoas que trabalham com a gente, para poder realmente dar conta desse crescimento, desse desenvolvimento. Então a indústria hoje ela está crescendo realmente de uma forma rápida e a gente precisa dar todo esse apoio para esses industriais que aqui fazem o seu investimento, né? Então eu acho que a reforma tributária precisa olhar para estados como o nosso, porque ainda nós temos, apesar de o último governo agora estar fazendo bastante asfalto, mas ainda nós temos 32 mil quilômetros de estradas, sendo que nós vamos ficar com 13 pavimentadas. Então a gente ainda vai ter 19, 20 mil quilômetros ainda para fazer. Ainda precisamos da parte de, como eu falei, de energia, de investimentos em energia. E a gente compara estados como São Paulo, Santa Catarina, que já tem isso tudo desenvolvido. Então a reforma tributária ela tem que pensar, ainda que tem estados em desenvolvimento, e precisa de um olhar diferenciado para isso. E é um dos assuntos que será discutido na Expo Indy. A reforma tributária ela tem atraído a atenção de quem trabalha na indústria, no comércio, no estado de Mato Grosso. Porque a reforma tributária, como ela muda totalmente a forma do imposto, que vai ser a partir... Hoje é onde se produz o pagamento de imposto. Aí é a partir da reforma tributária onde tem um consumo. Então, como o Mato Grosso não tem esse consumo para tudo que a gente produz, esse imposto vai para outros estados. Então, logicamente que vai ter lá um valor que vai ser dividido pelos estados, mas a gente entende que precisa mais do que isso para que a gente possa desenvolver o nosso estado em relação a outros estados. Mas, logicamente, que dificilmente o estado vai parar de crescer, né? Esse estado tem muitas possibilidades e oportunidades de desenvolvimento. Então, eu acho que a gente precisa planejar o nosso estado para mais 20, 30 anos. O próximo governador precisa pensar aí em fazer um planejamento para que a gente possa, todo mundo junto aí, as federações, o setor como um todo, né, o setor produtivo, pensar de como cada um pode contribuir com esse desenvolvimento e crescimento. Tenho observado algumas entrevistas aqui com prefeitos do interior que têm um perfil muito técnico, né? Embora, claro, haja habilidade política, mas muito técnico e nesse sentido de industrialização, de desenvolvimento econômico. Isso contribui também para esse diálogo ele avançar? Eu acho que os prefeitos, principalmente essa nova geração, né, que está vindo de prefeitos, acho que todos eles estão pensando de uma forma assim, planejada, de como a sua cidade pode atrair novas indústrias, e eles sabem do poder da industrialização, que ele atrai mão de obra qualificada, atrai salários maiores, e uma indústria paga bastante imposto. Então hoje, por exemplo, nós somos 17% de toda a massa salarial, mas nós contribuímos com a parte de imposto acima de 30%.
Então, realmente, a indústria agrega muito valor. Então, quando o prefeito pensa em atrair indústrias, é porque ele está pensando realmente no bem de um município, do desenvolvimento. Quantas indústrias nós temos no estado de Mato Grosso? São mais de 16 mil indústrias, mais de 200 mil funcionários da indústria. Diretamente? Diretamente. Então, se você pensar indiretamente, você pode até quadruplicar esse valor, mas a indústria faz realmente um efeito multiplicador de rendas muito importante. Então, em cada cidade onde a gente paga os salários, isso é uma cascata, né? O funcionário paga a padaria, paga o açougue, que vai girando esse valor na economia, e é um valor que fica na região, tá? Diferente se você comprar produtos de fora. Então, por isso que eu sempre chamo a atenção para que, se a gente, a hora que estiver no mercado, puder escolher um produto que é de Mato Grosso, vai estar contribuindo diretamente com o desenvolvimento, com a geração de emprego do nosso estado. Você tem falado muito do novo ciclo de indústria em Mato Grosso. Isso também tem a ver com a agroindústria? Sim, eu acho que Mato Grosso tem uma vocação natural para a agroindustrialização. Ou seja, a partir dos produtos agrícolas é que a gente pode realmente fazer setores crescerem e se desenvolverem. Por exemplo? A exemplo dos biocombustíveis, a partir do etanol ou do biodiesel, que se desenvolveram muito nos últimos 8 anos, por exemplo. Nós saímos da 7ª colocação de produção de etanol para a 2ª colocação de etanol. Tá? Nós saímos de 1,6 bilhão de litros para 6,7 esse ano bilhões de litros. Isso quer dizer que a gente realmente cresceu, desenvolveu, e esse crescimento se deu a partir do etanol de milho, que com essa produção de etanol de milho, nós temos outros produtos que são produzidos a partir dessa produção, que é o farelo, através que é como é que se diz? O DDG, tá? O DDG é o quê? É uma ração vegetal como proteína animal, e essa ração fez com que, por exemplo, nós pudéssemos aumentar bastante a produção de carnes no estado de Mato Grosso. César Miranda citou esse exemplo. Por exemplo, os bovinos, nós crescemos muito. E acontece outros fatores importantes quando a gente vê essa sinergia. Por exemplo, um boi ficava acabado com mais de 36 meses para ir para o frigorífico. Hoje tem bois ficando com menos de 24 meses, a gente reduz quase 1 ano aí, e é um boi mais pesado, com uma qualidade melhor. A gente tem um crescente de investimentos em confinamentos. Isso faz com que liberem pastagem para aumento da agricultura. Então, realmente é uma sinergia muito importante quando você cresce e desenvolve um setor. E também um outro produto que sai da questão da extração do milho para a produção de etanol é o DDG, e também o óleo de milho. Esse óleo de milho vai participar de ração animal, de frangos e aves em geral, mas também vai possibilitar a gente trazer uma indústria de refino de óleo de milho, por exemplo, tá? Que é um milho altamente de valor agregado, como também está acontecendo em outras cadeias, a exemplo do algodão, né? Que hoje 73% do algodão do Brasil sai do Mato Grosso. Mas a gente tem aumentado a parte de fiação, da industrialização da fiação, e recente a gente teve a inauguração de uma unidade industrial para extração do óleo de caroço de algodão. E essa indústria, ela refina esse óleo, hoje ela fornece para várias empresas, né, no ramo alimentício, e também agora ela vai estar investindo na área para fazer margarinas, enfim, outros produtos. Então a gente vai agregando isso, né? Então, de um produto você já pode fazer outros produtos, como a questão do... Nada se desperdiça, né, Nada Silvio? se desperdiça. Então a gente tem muito a ser desenvolvido ainda no estado. Mas isso precisa de investimento em inovação, tecnologia. Para isso, a gente conta com o nosso Instituto Senai de Tecnologia,
que trabalha bastante a questão da inovação, fica ali na Getúlio Vargas, então a gente tem trabalhado muito a inovação dentro das indústrias, e aí, por trás do Instituto existem mais de 80 institutos no Brasil como um todo, que a gente às vezes não tem uma tecnologia aqui, a gente vai buscar em outro instituto como no Brasil como um todo. Às vezes a gente precisa de determinado assunto, aqui não tem, mas a gente busca em outro, ou até em parcerias internacionais que a gente tem também com institutos internacionais. E é de vital importância, porque muitas vezes aquela pessoa que está lá numa cidade tem a mesma dúvida e preocupação de outra que está em outra região e que muitas vezes é a mesma dúvida e o Instituto traz essa resposta mais rápida, mais confiável. Além disso, o nosso Instituto também trabalha com a parte de alimentos e bebidas. Nós temos laboratórios também que fazem um trabalho para a indústria, né? E também a gente trabalha também com a conexão de startups, o desenvolvimento de startups. Hoje nós temos uma área dentro do Instituto que é para as startups e que fazem o primeiro passo também de inovação de uma indústria, por exemplo. Então tem uma super ideia aí em algum município, ele tem a liberdade de chegar no Instituto e dizer, olha, eu tenho essa ideia, gostaria de falar com vocês. Tem Isso portas é importante. abertas. E nós temos incentivos também de inovação, né? Como a Lei do Bem, por exemplo. Qualquer indústria pode fazer uma inovação. Às vezes inovação, a gente fala inovação, as pessoas entendem que é algo muito difícil. Mas a partir do momento que dentro de uma indústria você faz algo novo, você está inovando. Talvez não seja nada demais assim, mas você está inovando. E aquilo permite que você faça uso da Lei do Bem, por exemplo, que em vez de pagar o imposto de renda total, você diminui aquele como um incentivo para você inovar. Então isso é importante também para as pessoas. Hoje nós temos usado, até aumentado um pouco isso, mas ainda tem muitas indústrias que poderiam estar fazendo uso da Lei do Bem, ou de trabalhar com uma FINEP também, com uma ideia disruptiva ou inovação, e o Instituto vai poder fazer todo esse trabalho com as indústrias. E o evento, trazendo como alicerce a inovação e a tecnologia, é nesse sentido de atrair, abrir, quebrar, sair da caixinha, pensar fora da caixinha. E a feira também tem um papel importante de conexão entre os setores, né? Porque às vezes um setor poderia estar comprando um produto do outro se desenvolvendo a partir do conhecimento. Então ali também é uma oportunidade de troca de ideias, de inovação. Olha, vamos fazer uma inovação juntos, 2 setores, 2 empresas. Então realmente abre essa oportunidade lá dentro da feira. Tá? Essa feira vai acontecer 4, 5 e 6 de novembro, no Centro de Eventos Pantanal. No dia 4, abre-se os portões às 17 horas e a abertura oficial às 19. E nos outros dias começa às 14 horas até às 10 horas da noite. E, presidente, para se inscrever por meio do site, aberto a todos, como é? As inscrições já tem mais de 100 indústrias cadastradas que vão participar, mas vai ser aberto ao público, à sociedade, então fica aqui o convite à sociedade como um todo. A sociedade, né? As pessoas que estão assistindo a nossa entrevista, lá raciocinando a partir das suas informações. Nossa, Mato Grosso com essa potencialidade de industrialização, mais indústrias no meu estado, o produto chega mais barato para mim? Com certeza, nós temos aqui a capacidade de redução de custo, porque estamos aqui e aqui não tem o custo do frete para entregar aqui dentro do estado, e comprando da indústria mato-grossense você está gerando muito mais valor para a nossa economia, né? Então, quando você troca realmente um produto de fora por um produto de Mato Grosso, você está contribuindo com o desenvolvimento do estado. Então, isso é muito importante, gerando imposto aqui dentro, e gerando a economia, fazendo com que a economia cresça, se desenvolva, né? E mais do que você contribuir, você cria o pensamento de estar dando oportunidade para outras pessoas de trabalho, de realmente, e também contribuindo, porque os nossos impostos vão para a saúde,
vão para as escolas, enfim, para a economia como um todo, né? Essa parte de desenvolvimento do Estado que a gente teve nos últimos anos, com certeza a indústria está contribuindo bastante para isso também, para esses investimentos em infraestrutura, e o Estado só tem a ganhar quando a gente realmente reconhece o valor da nossa industrialização. Falando na economia, esse diálogo recente, essa possibilidade, né, de diálogo, de avanço das negociações entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, isso em que medida impacta também no setor industrial? Mato Grosso ele teve assim, um impacto grande em alguns setores. Um dos setores mais afetados foi o da indústria de madeiras, né, o setor de base florestal, que algumas empresas realmente faziam toda a sua produção de produtos, como piso, entre outros, e vendiam 100% para os Estados Unidos. Então eles foram afetados diretamente, mas eu espero que com esse encontro agora com o presidente, a gente se consiga resolver essa situação de uma forma com menos tempo. Mato Grosso é um mercado importante que o mundo respeita? Sim, o mundo respeita. Mato Grosso exporta para mais de 150 países hoje. Nós temos mais de 240 produtos que são exportados. Recente eu fiz uma visita a um frigorífico em Rondonópolis e eu não tinha ciência de a importância, né? Aquele frigorífico não vende nada para o estado nem para o país, ele vende para 46 países. Então sai uma produção nossa aqui para 46 países, o quanto isso é importante para o desenvolvimento do estado, né? Presidente, para a gente encerrar, a Fiente 50 anos, como era, como está e a perspectiva para os próximos 50 anos? Então, a Fiente foi crescendo esse desenvolvimento ao longo dos anos. Hoje, uma Fiente mais ampla, né? Ela tem trabalhado bastante com planejamento estratégico para a gente poder entregar o melhor para o industrial, com planejamento, e isso faz com que nós estejamos em 7 regiões que a gente dividiu, que a gente possa estar mais perto do industrial. Quando eu entrei, uma das diretrizes era o quê? A gente está mais próximo da indústria, com as nossas casas, SESI, SENAI e IEL, e também mais próximo aos sindicatos. A gente fala assim, brinca, né, que o acionista maior é o industrial e os sindicatos. Então, se nós tivermos uma indústria forte, um sindicato forte, com certeza a federação também vai ser forte. E eu tenho assim, a grata satisfação de estar à frente da federação nos seus 50 anos, podendo olhar realmente essa história toda que a federação tem, respeitar muito essa história, porque eu acho que a gente precisa realmente olhar para trás e ver todos os presidentes que passaram, cada um no seu tempo, fazendo o seu melhor, e a gente realmente olhar para o Estado à frente e ver o tanto que esse Estado pode se desenvolver a partir da industrialização. Então, realmente, que os próximos 50 anos a gente possa crescer muito mais na indústria. Tudo que acontece no cenário político, seja nacional, seja estadual, ele acaba refletindo de uma maneira muito focada nesses mercados, como a Fiente. Qual o perfil ideal de um gestor para Mato Grosso e para o Brasil nos próximos anos, considerando que nós teremos eleições no próximo ano? Eu acho que um gestor ideal é aquele que vai planejar o Estado e fazer com que as instituições, seja a parte dentro do Estado mesmo, mas as outras instituições estejam junto no mesmo caminho, né? Então é preciso ter um direcionamento desse novo gestor, que ele aponte uma direção, planeje isso, e que todos nós podemos enxergar essa direção e caminharmos junto. Tem aquele ditado, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então é importante a gente saber onde o Estado precisa estar daqui 20, 30 anos. Acho que é isso que é importante. Quero agradecer a sua presença, deixar a câmera aberta para o convite, para quem está nos assistindo, para esse evento que vai certamente fazer história aqui em Mato Grosso. Bom, então eu conto com a presença de todos para conhecer a Feira da Indústria, a Expo Indy 2025, e colocar aqui, às vezes você está com uma ideia inovadora,
está querendo investir na indústria. É importante dizer que 97% das indústrias do estado são micro, pequenas e médias empresas. Então, se você tem uma ideia de industrialização, a feira será um importante lugar para você conhecer de perto essa industrialização e as oportunidades que a gente tem. Então, será uma satisfação a gente ter todos lá para conhecer essa Feira da Indústria 2025. Obrigado. Silvio Angel, entrevistado de hoje no Conexão Poder.